Bom, eu estudei aqui na universidade, fiz nutrição aqui na USP e fui trabalhar fora. Mas o desafio, o grande desafio, quando a gente teve técnica dietética, disciplina técnica dietética, era assim, é saber se dava certo o que tinha nos incumbido. Então era até um momento divertido. Depois, com o passar do curso, a gente vai descobrindo a importância da técnica dietética para poder elaborar, dar conta das outras áreas, como dietoterapia, como orientação, educação nutricional. Se a gente não sabe preparar os alimentos, a gente dificilmente teria o sucesso na orientação final. E depois fui trabalhar em um hospital. Quando descobri no hospital, nós fizemos um laboratório, uma parte experimental, laboratório experimental, e a gente desenvolvia as receitas modificadas para poder orientar para os pacientes. Trabalhei em outro hospital, em administração, e sempre com vistas a dar satisfação ao paciente, no sentido de um alimento com características sensoriais agradáveis e que pudesse o paciente ter prazer na alimentação. E aí eu vim para a Universidade de São Paulo como docente e já dentro da disciplina experimento com alimentos e posteriormente com a disciplina técnica dietética. O ensino da nutrição, ela é básica, ela direciona toda e qualquer atividade que você vai fazer, em termos de orientação, desenvolvimento de produto, aplicação do produto, e ela tem uma interface com outras áreas como a farmácia, a ciência dos alimentos, a engenharia dos alimentos, engenheiro de alimentos, todos esses tecnólogos de alimentos e também a parte de gastronomia, que é onde ela desenvolve toda a parte de preparação de alimento, como diz o título do projeto, que é de transformações desde o consumo até o seu consumo. Você tem que saber como compra, onde compra, a aquisição, então isso pode dar interesse não só a áreas técnicas, mas também aos leigos, que é sempre uma orientação que dificilmente a gente encontra de uma forma organizada, ou em livros, ou em sites, hoje em dia, utilizados. Eu tive a felicidade, por um lado, que eu sempre trabalhei com todas as áreas, desde a administração hospitalar, a administração de unidades de alimentação, dentro de consultório também particular, hospital público e hospital particular, que trabalhei também. Eu tive a chance de ter técnica dietética em todos os momentos, porque era sempre o desafio. Eu falo, eu sou nutricionista e eu tenho que fazer o indivíduo consumir, mas da forma que atenda aos requerimentos, às necessidades nutricionais dele. Então, como fazer? Então, como atender? Qual o hábito da família? Qual é o meio onde está? É isso que eu preciso saber para poder atender com qualidade. Então, se você não tem uma disponibilidade de alimentos perto da sua casa, o que você pode fazer? Onde você vai comprar? E qual que é mais, inclusive com a questão do custo também, que aí é a maior chance do indivíduo seguir a orientação que eu dei. Então, desde o técnico, a seleção, o preparo, tudo isso. Então, eu vejo como técnica dietética, assim, toda a minha carreira, 30 anos já de docência, sempre usei ela e exemplificando na vida prática de um nutricionista. Então, feliz ou infelizmente, ela me seguiu e eu persegui o tempo todo na minha carreira. Então aí é que a gente entra um pouco com as técnicas de educação nutricional, como você transmitir e ao nível do seu público. Como que você vai fazer? Se é com crianças, se você vai ser um site, um meio de comunicação se vai ser por desenho animado, como que você pode fazer essa instrução? Até de uma receita comum, então fazer um cozinheiro, pesa os alimentos, sempre com orientação de um adulto. Então essas orientações e essa seleção deve ser também transmitida de uma forma fácil que um leigo consiga tirar proveito.
E que a gente diz, a técnica dietética não deve ter o apoio com os conceitos mesmo que fundamentam a disciplina. Então, para o técnico entender o que ele está orientando, o que ele explica. O leigo quer saber como faz, e o técnico precisa saber argumentar por que fazer daquela maneira ou da outra maneira. Então, o nutricionista é um desses técnicos que deve ter habilidades para justificar por que você usa um calor úmido ou um calor seco, ou seja, um vapor e um forno. Qual é o melhor modo para você? Então, o leigo ele sabe que eu tenho que fazer uma carne no calor seco, por exemplo, e que a verdura poderia aproveitar melhor os nutrientes no vapor. Então, o leigo pode saber isso aí, então é importante para o leigo, mas o técnico, por que você teria melhor rendimento ou aproveitamento, quer de cor, quer de nutrientes, segundo o método de preparo. Isso, quem trabalha em unidade de alimentação, em serviços, hoje em dia que você tem os restaurantes que tem hoje em dia tem até nutricionista como assessora, não só na área do controle da higiene, mas que até o modus operandi do chefe, muitas vezes pode pecar um pouco em termos de higiene. Ele tem a arte, mas muitas vezes não tem o conceito, a importância até desse todo o que está em volta dele. Então faz necessário assim, ter um bom entrosamento entre o técnico, o nutricionista, e o que está na frente do fogão ou da preparação. Então, eu acho que os dois crescem, um tem um pouco mais a prática, o outro tem a teoria. Então é importante ter esse entrosamento, e cada dia que passa a gente vê que está tendo mais gente envolta, então é multiprofissional. Eu vejo isso como um início de entrosamento, porque que a gente diz, um sabe se o outro vai pegar o espaço do outro, no bom sentido, e aí tem esse um pouco de temor entre dividir as tarefas, as atividades. Então eu acho que o nutricionista deve estar bem preparado de ter relações humanas, de saber como conseguir fazer uma orientação a cada passo, e receber também o conhecimento de prática que tem esses outros profissionais, quer seja no nível universitário ou não, mas eu vejo como é uma área multiprofissional e está no início desse entrosamento. Bem, cada dia que passa a gente vê que tem mais gente interessada, e mais é a dificuldade da divulgação desses resultados, que, como eu falei, está no início. Então se você vai divulgar, pode ser entendido como uma culinária. A base é a culinária. Agora, é uma culinária com consciência do que eu estou fazendo. Então a divulgação ainda se faz assim, é muito precária. E ela está entre tecnologia de alimentos, entre que eu falei, engenharia de alimentos, entre a ciência dos alimentos, entre os químicos, bioquímicos, que sabem as reações, e o nutricionista ele tem que chegar a entender todas essas reações, conhecer os equipamentos, os recursos que tem, por isso a tecnologia, conhecer as transformações que ocorrem nos alimentos também, então engenharia de alimentos, que mexe com os equipamentos e com os alimentos também, e para poder tornar um alimento final. E aí ele, aliado à gastronomia, a apresentação, a parte sensorial, que é muito importante. Então eu vejo que a técnica dietética está sendo redescoberta, se é pela gastronomia ou não, mas que o nutricionista precisa ter essa conceituação, não é só a parte prática, aliada à parte prática com a consolidação dos conceitos. Então, o Laboratório de Técnica Dietética da Faculdade de Saúde Pública acabou de ser reformado, e ele teve como conceito a modernização. Então, a modernização tanto de equipamentos, da forma dinâmica, de espaço, de uso. A gente, com os recursos que a gente teve da USP, a gente tentou fazer um laboratório referência. E ele sempre foi utilizado como referência para as outras universidades, que foi o primeiro curso que teve aqui. Então, sempre quando outras universidades foram fazer, consultaram a gente. Como é que está? O que põe? O que não põe? E aí, cada um dá a sua cara, a sua característica.
E eu acho que com essa inovação vai incentivar mais gente a procurar a desenvolver atividades no laboratório. E isso a tendência, com a divulgação, crescimento de pesquisas, e pesquisa por alunos mesmo, da graduação, não só que a gente pensa pós-graduação, não. A graduação, cada dia mais, tem se interessado mais por essa área também. Ainda mais sabendo que o laboratório está novinho. A proposta é conseguir fazer, como dentro do projeto do Pró-Ensino, produção de material, que sempre estou insistindo, material que possa ser usado de forma didática e que tenha um conteúdo e que possa ser utilizado como base para a disciplina. Então, é divulgação de uma forma coordenada, com conceitos assim, embasados na literatura e até com os experimentos, englobando os experimentos que a gente faz no próprio laboratório. Então, eu vejo muito importante, assim, é uma forma até de divulgar, como você perguntou, como é que está? Está crescendo, eu acho que é um caminho que pode se ajudar até a dar a maior importância para essa disciplina e esse laboratório.